Destrói minha infância, arruine minhas chances de ir para a faculdade e risa quando eu disse que era sem teto? LOL, legal, vou arruinar sua vida. Eu postei quase um mês atrás sobre uma experiência com minha mãe e como eu me vinguei dela de forma mesquinha quando era criança. Inicialmente, eu estava planejando publicar essa história, mas não queria parecer uma pessoa terrível, então, após a resposta ao último post, vou publicar a história toda, que ainda está em andamento. Então peço desculpas, o backstory é um pouco longo, mas é necessário entender por que eu fiz o que fiz. Agradeço suas pensões. Para aqueles que têm sido gentis pressionando-me via mensagem privada, criei uma campanha de arrecadação de fundos com aviso NSFW. Não espero muito, mas vou usar qualquer coisa que ganhar para garantir um lugar para morar. Quanto à minha página de arte, sinta-se à vontade para perguntar nos comentários. TL, doutor, minha mãe me abusa severamente por quase toda a minha vida, bem como meus irmãos mais novos. Eu tenho que sair da faculdade e me sustentar após ela me levar à rua. Ela então ri de mim sobre ser uma pessoa sem teto e nega o abuso. Então eu arruinei sua vida fazendo com que meus irmãos mais novos fossem removidos e ela seja presa, fazendo com que ela perca seu emprego, a reporte ao IRS, basicamente, configure para que o resto de sua vida esteja cheio de desastres e dificuldades. Minha mãe era uma pessoa muito ruim. Tenho 4 irmãos mais novos. Uma irmã mais velha, 3 irmãos mais jovens e 3 pais diferentes. Antes de eu nascer, sou um homem. Aliás, minha irmã mais velha foi tirada da minha mãe quando tinha apenas alguns meses de idade porque ela tentou esfaquear e esculpir o pai da minha irmã enquanto ele estava segurando-a. Ela perdeu a guarda e o cara saiu dela. Minha irmã mais velha foi morar com a família do pai em uma cidade diferente. CULUOL me come into the sexy world, traduzido livremente, e então eu cheguei ao mundo. Meu pai foi para a prisão 2 a 3 anos após eu nascer por um tempo, eu raramente o via. Ele é alcoólatra, se isso importa. Ela era uma mãe solteira mas ela fazia funcionar e trabalhava duro. Um dos maiores problemas foi que ela levou toda a sua agressividade e ódio em relação ao meu pai para mim também, bem como o estresse do trabalho e etc. Ela lidava com abuso sexual na infância o que, sem dúvida, afetou suas relações e como ela me tratava também. Eu fui abusado desde os 4 a 5 anos até cerca de 17 anos. Cada dia era um inferno. Ela era extremamente rígida e sua perspectiva estava distorcida. Ela também era bem grande em estatura e tinha muito força. Exemplos dela sendo ruim, eu fui maltratado uma vez porque sua sala estava suja. Os pratos não foram lavados e eu fui maltratado assim que cheguei em casa, mesmo se não houvesse pratos quando saí para a escola. Se eu caminhasse muito alto, eu seria surrado. Ela quebrou meu nariz por olhar para ela de forma errada na minha 10º aniversário, quando ela me trouxe um bolo em que eu era alérgico, tinha amendoins, ela sabe que sou ligeiramente alérgico, mas fingiu ignorância. Era mais ou menos todos os dias ou a cada 2 dias. Ela usava seus punhos músculos, fios de extensão, varas, canios batentes, etc. O que quer que ela pudesse encontrar eu estava sendo surrado com isso. Eu nunca podia escapar para minha sala por muito tempo porque ela sempre me chamaria a cada poucos minutos para pegar suas coisas ou para me xingar. Ela nunca bebia ou fazia drogas ou coisa alguma. Quando ela estava zangada e eu acontecia de estar na frente dela, ela me derrubava escadas para que eu acelerasse. Ela colocou uma faca em meu pescoço antes e teve que ser forçadamente parada por seu namorado da época. Ela queimou meus presentes de Natal de outras pessoas, ela não me deu nada naquele ano, e apenas coisas muito ruins. A única coisa que eu posso dizer, ela tentou realmente se compensar com jogos de vídeo eletrônicos etc. Mas isso nunca ajudou para mim. Ela controlava a maioria das minhas vidas. Eu sobrevivia com pequenas revendas mesquinhas. Urinava em chás de limão gelados que ela bebia. Aproximava as colheres e os garfos entre meus traseiros antes de servir o jantar a ela. Ignorava seus gritos de socorro quando ela tinha pedras nos rins, como eu sou suposto ajudar, afinal. Mas até que eu cheguei ao ensino médio, eu me virei para o álcool. Eu ressentia e a atmosfera negativa afetava quem eu era como pessoa. Comecei a ser frio e sem carinho. Calculado. Ela começou a me expulsar todos os poucos meses, dizendo que eu deveria encontrar outro lugar para morar por volta dos 15 anos. Ela me enviou para um país diferente por um ano e tentou manter meu passaporte, mas eu consegui voltar aos Estados Unidos com a ajuda do consulado e do padrasto. Ela já tinha saído por aquele tempo e encontrara outro cara. Eu voltei no final do ano letivo com nenhum crédito para o ano anterior, que terminou comigo obtendo um GED. Eu passei a maior parte do tempo que pude com meu melhor amigo e comecei a trabalhar em empregos miseráveis. Eu era terrível para economizar porque havia acumulado hábitos ruins enquanto crescia, então não fez muita diferença. Ela me disse eventualmente que se eu fosse à faculdade, eu sempre teria um lugar para morar até terminar. Os meus 2 primeiros semestres em uma faculdade de 2 anos, eu mantive uma nota média de cerca de 3,7. Meus professores me amavam e era minha fuga. Perto do fim do meu 2º semestre durante as provas finais, eu voltei para casa à tarde uma noite por volta das 10 horas e minha mãe abre a porta gritando na minha cara perguntando quando eu vou sair de casa. Estou ligeiramente bêbado e decido ignorá-la completamente e caminhar para o meu quarto. Se eu abrisse a boca, aquele dia seria o dia em que eu explodisse e cuspiria nela. Eu raro falo alto com ela porque nunca terminava bem. Agora, aos 19 anos, estou fazendo escola a tempo integral sem economizar nada. Sou também relativamente apto e poderia facilmente levar minha mãe agora, nunca coloquei as mãos nela ou em qualquer mulher, eu odeio violência. Eu chego ao meu quarto, ela arromba a porta e começa a gritar.
Ela vai embora e liga a polícia dizendo que ela pensava que eu iria matá-la e meus irmãos mais novos. Pacotei tudo em uma bolsa de duche e saí 5 minutos depois. Eu fracassei em todas as minhas provas finais porque não consegui chegar à minha escola. Todo tipo de coisa começou a dar errado e os próximos 2 a 3 anos foram eu sendo um pouco sem teto, um pouco com casa. Eu sobrevivi da melhor maneira que pude em uma grande cidade sem diploma universitário e fiz muitas escolhas ruins devido a meus hábitos ruins. Eventualmente, eu encontrei um hobby lucrativo que me deu significado e através disso comecei a trabalhar meu caminho para cima. Obtive meu próprio apartamento, tive um emprego full-time e faço meu hobby ao lado. Não mantinha contato com minha mãe há muito tempo, mas minha irmã mais nova, que era velha o suficiente para ter um telefone, me encontrou no social media, então eu vi fotos e coisas assim. Ela não teve nada perto disso, mas foi batida ocasionalmente. Minha mãe entrou em contato comigo por e-mail, sorrindo, perguntando como estou. Agora, rapazes, eu sempre fui invejoso da relação que a maioria das pessoas tem com suas mães, então dei-lhe uma chance e liguei para ela. Nós conversamos por alguns minutos e tudo parecia civil e como se as coisas iriam bem, mas então... Ela me perguntou o que eu fiz nos últimos anos e eu lhe disse honestamente, que estive sem teto por um tempo e tive muitas dificuldades após o que ela fez comigo, mas consegui sair disso. Ela riu literalmente. Ela riu por alguns segundos em um tipo de risada condescendente e então disse, eu nunca fiz nada a você, então você não sabe o que é abuso. É sua culpa que você foi sem teto. Então como sobre? Mas nesse ponto eu desliguei o telefone. Eu estava sem palavras e fumegante. Não sei o que é abuso? Ok, bitcha. Eu perdi muito tempo deixando você destruir minha sanidade. Agora é o momento. Havia algumas coisas que minha mãe não sabia. 1. Eu sabia por fato que o emprego bem remunerado que ela tinha na época era obtido com mentiras, pois ela nunca completou seu curso superior e mentiu sobre isso em seu currículo. 2. Eu tinha acesso a todos os seus contas de e-mail e armazenamento em nuvem, pois eu era o responsável por configurá-los quando eu era mais jovem e ela nunca mudava suas senhas. Por fim, ela certamente não sabia que desde os 13 anos até a última vez que me bateu, eu estava salvando fotos de todas as minhas marcas de lesões, cortes, narizes sangrantes em meu computador e depois no Google Drive. E ainda por cima, minha irmã mais nova havia me enviado fotos via mídia social das lesões que ela sofreu com a minha mãe. Eu compilei todas as fotos e vídeos em uma pasta. Em seguida, entrei em contato com o conselho tutelar da minha cidade e expliquei que meus irmãos estavam sendo abusados, como eu fui abusado no passado e que tinha provas abundantes. Já havia chamado a polícia para minha mãe antes e o incidente com minha irmã mais velha, então houve uma visita domiciliar imediatamente. Eles chegaram quase um dia depois da polícia e coincidentemente minha mãe estava literalmente agredindo minha irmã mais nova enquanto eles estavam batendo na porta. Cui a remoção de emergência de todos meus irmãos da casa e minha mãe sendo presa embora tenha sido liberada horas depois. Estava recebendo um relato diário porque a melhor amiga da minha mãe é uma língua solta e tudo o que ela disse foi contado ao seu filho, que me passou sem saber. Enviei todas as provas para o conselho tutelar e agora há um caso legítimo contra minha mãe. No dia seguinte, enviei um e-mail e depois liguei para seu emprego para informá-los que ela havia mentido sobre ter um diploma universitário necessário bem como eventos atuais da vida dela que desencadearam uma verificação de antecedentes. Ela foi demitida dias depois. Dito adeus a R$75 mil e um blacklist na única indústria em que ela sabe trabalhar. Em seguida, deletei espalhafatosamente todas as contas de nuvem e endereços de e-mail que eu já havia criado para ela, o que era tudo, e estou certo de que isso tornará quase impossível manter atualizado muitos pagamentos e etc. Em seguida, denunciei-a anonimamente à Receita Federal por causa da fraude fiscal que ela cometeu por anos ao reclamar crianças de pessoas que não eram dela com informações detalhadas desde que eu vivia com ela enquanto fazia isso. Agora, minha mãe perdeu todos os filhos e o seu emprego. Estou marcado para me encontrar com um trabalhador social da Conselho Tutelar na semana que vem para discutir mais sobre o que acontecerá a seguir, mas eu sei que eles não voltam. Não sei como ela vai pagar sua hipoteca agora e sobreviver. Estou certo de que ela receberá uma ligação do IRS, que estará procurando por alguns milhares de dólares que ela deve a eles. Ela também precisa voltar à corte em alguns meses, não exatamente sei o que ela foi acusada, mas vou atualizar quando eu descobrir como tudo vai dar certo. Nota lateral, ela não sabe que eu sou a causa de tudo isso. Eu planejo manter um olho nela e esperar até que ela pareça estar próxima da morte antes de lhe dizer que foi tudo eu e que urinei em seu Lipton. Eu, infelizmente, não estou psicologicamente preparado para cuidar de meus irmãos mais novos ou assumir um papel parental. Cheguei muito perto do suicídio há 2 anos e estou apenas tentando trabalhar em meu problema com álcool e outros hábitos que me mantêm em um ciclo de instabilidade. Não, eu ainda não fui a nenhum programa ou terapia, não acho que isso iria ajudar em relação à minha apatia quase constante e etc. Meus 2 irmãos mais novos não estavam muito perturbados. Foi principalmente minha irmãzinha após eu ter saído quem recebeu pancadas, mas felizmente não foi nada perto do nível que eu tive que lidar. Eu também sou incapaz de ter a guarda dos meus irmãos menores porque não tenho um apartamento mais, graças às más decisões que tomei enquanto bebia recentemente. Então estou novamente sem teto, mas às vezes fico com um amigo. Eu sou muito consciente de ser uma influência nos meus irmãos menores e estou tentando manter a consistência em fazer tudo o que posso para ser uma pessoa melhor e mais estável para eles, para talvez poder finalmente construir um relacionamento real com alguém da minha família. Lamento decepcionar todos aqueles que continuam desejando-me mais sucesso. Além dos meus irmãos pequenos, não tenho contato algum com ninguém mais da minha família.
E mesmo assim, foi muito raro porque tive que evitar a minha mãe para vê-los e não queria que ela soubesse que eu mantinha o contato, encontro com a minha irmãzinha após a escola, face time, etc. O resto da minha família estava ciente do que ela fez e se afastaram. Não planejo entrar em contato com eles porque não sou bom em manter relacionamentos com quase ninguém. Eu faço uma atualização. 2. Meu primeiro ouro da vida. Agradeço a todos que leram minha história e me deram um gildo. Peço desculpas por ter tornado isso ainda mais longo do que já era. Peço desculpas a quem eu fiz sentir triste após ler essa história, não foi minha intenção. Para todos os que tiveram que lidar com algo semelhante, peço desculpas que isso tenha acontecido com vocês. Eu gostaria de poder ajudar, mas não sei como posso. Para todos os que discordam das minhas ações, peço desculpas por ter agido da forma que não gostaram. Eu apenas queria compartilhar minha história. Além disso, para aqueles que se preocupam comigo, meus 3 irmãos estão atualmente sendo alojados juntos e eu fiz muito claro que farei qualquer coisa para garantir que não sejam separados, mas sei que qualquer coisa pode acontecer. Eu mantenho contato constante com eles e todos estão bem. Por fim, li os centenas de comentários me sugerindo procurar terapia IA. Além disso, as pessoas estavam insinuando que eu possa estar deprimido. Eu não sei muito bem o que vou fazer em relação a isso. Eu não gosto de pensar muito sobre meus sentimentos, mas sei que preciso parar de beber. Isso não ajuda em nada. Eu tenho recebido uma grande quantidade de mensagens ódias e iradas no Reddit e na minha página de fotografia do Instagram de pessoas que pensam que eu sou uma pessoa terrível ou que estou exagerando demais. Não é meu trabalho convencer vocês, eu apenas vim a contar a minha história. Por favor, parem, isso não ajuda. Para as pessoas maravilhosas que me ofereceram palavras gentis e compartilharam suas histórias, eu os agradeço. Estou tentando responder a todos que se aproximaram de mim, mesmo que leve um tempo. Estou também impressionado com o número de pessoas que queriam me ajudar em minha situação. Eu estava muito tenso. Foi um momento intenso como o inferno. Um bit de conselho, não diga a ela que foi você. Diga apenas que ela não sabe o que é abuso e que tudo é culpa dela. Eu não consigo me dar ao luxo de ter terapia, mas estive tentando evitar beber todos os dias, o que ajuda um pouco. Estou tentando manter a distância do álcool, o que me ajuda um pouco. Um usuário com apelido deletado compartilhou um comentário. Ele disse que esfregar colheres e garfos entre as nádegas é a melhor vingança que ele já ouviu. Pessoas ruins merecem comer merda. Olá, OP, qual é esse hobby que ajudou você a parar de ser sem teto? Eu estou procurando saber o que você fez para mudar sua situação. Eu comecei a fotografar por acaso e descobri que tinha uma afinidade pela arte. Comecei a fazer fotografia de retrato como freelancer e construí um público moderadamente grande para mim mesmo através das mídias sociais. Eu só me concentrei nisso e foi uma ferramenta incrível para ganhar perspectiva sobre minha vida. Estou atualmente muito baixo em trabalhos, mas no meu melhor momento eu estava fazendo um extra de $1.200 por mês. Eu me conectei muito para chegar a esse ponto e fui bastante aberto sobre minha situação financeira, então as pessoas estavam mais dispostas a pagar, suponho. Estou novamente na mesma situação, mas estou tentando construir uma rede melhor para que possa sobreviver com meu artesanato. Através da fotografia, eu tive um sentido de direção, propósito e razão para não me suicidar, uma maneira de inspirar os outros de forma positiva mesmo quando eu estava constantemente apático em relação a quase tudo mais, e me deu a chance de provar para mim mesmo que eu não era tão sem valor como ela me fez crer. Eu planejo manter os olhos nela e esperar até parecer que ela está próxima da morte para lhe dizer que foi tudo eu e que eu urinei em sua Lipton. Não sei se essa história louca é verdadeira, mas aquela linha é ORO. Infelizmente, é verdade. Eu honestamente desejo que não fosse assim e minha vida não fosse tão terrível e eu tivesse uma mãe e pai amorosos. Embora eu jure, com a minha vida, que vou 100% garantir que ela não morra sem saber disso. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, mas pelo menos você salvou suas irmãs de dor. Parabéns por ter feito isso, espero o melhor para você e suas irmãs. Você parece uma boa pessoa que está fazendo o seu melhor. Boa sorte de um estranho. Obrigado, estou tentando fazer o meu melhor. Agradeço a compreensão. Eu vou investigar isso agradecido. Obrigado. Você está certo. Vou ter cuidado com minhas palavras a partir de agora. Eu estou fazendo terrivelmente mal, mas pelo menos meus irmãos estarão bem. Isso é o mais importante para mim, além de saber que minha mãe está tendo um momento difícil agora. Eu me sinto atraído por esse subreddit há algum tempo. É incrível como vejo muitas semelhanças com minha mãe nas descrições de pais que as pessoas compartilham nesse sub. Obrigado muito, muito, muito. Vou tentar continuar me dizendo essas coisas e espero encontrar a força para trazer mais mudanças na minha vida. Espero que eu fiz a escolha certa. Já ouvi coisas boas e mais sobre o conselho tutelar, mas planejo manter contato constante com eles. Eu peço desculpas se você ficou chateado, mas estou definitivamente tentando entender a coisa toda sobre felicidade e sucesso. Talvez eu consiga chegar perto disso logo. Eu criei esse perfil com a intenção de contar essa história. Bem, não é toda a história que vou contar, mas apenas aquele um específico momento.